A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas. E hoje vamos meditar no capítulo 25, versículos 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reinado já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei seu pai. Porém, não matou os seus filhos, mas fez como está na lei, escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: Não matarás, não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Queridos, chegamos ao capítulo 25 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá, e o que nós vamos perceber aqui é que agora Joás morre e assume, o trono o seu filho Amazias. E após Amazias assumir o trono, a Bíblia vai nos destacar que ele fez o que era reto ao Senhor, porém não com um coração inteiro. Ou seja, nós vamos perceber que ele fez parcialmente o que agradava ao Senhor. Nós vamos perceber, a sua atitude, que estava dividida em relação a estar com o coração inteiro diante do Senhor, aqui um pouco mais à frente. Agora, o que nós vamos perceber é que o texto também vai mostrar-nos o que ele fez que era de fato agradável ao Senhor. Pois veja, ele foi fazer vingança à morte do seu pai, porque o seu pai foi morto pelos seus próprios servos. Por causa da desobediência à lei do Senhor, o seu pai terminou morrendo, assassinado pelos seus próprios servos. E agora, a Bíblia vai nos dizer que, quando ele assume o trono e organiza, o reino, quando tudo já está organizado, então ele mata aqueles servos que mataram o seu pai. Mas veja que a Bíblia faz questão de registrar que ele não mata os filhos destes, mas ele faz apenas conforme diz a lei de Moisés, ou seja, ele agiu dentro dos parâmetros da lei. Isso, foi uma ação que demonstrou que ele estava com o seu coração voltado para o Senhor, ainda que não fosse com integridade. Então, a primeira reflexão que vamos fazer hoje é essa possibilidade de alguém estar servindo ao Senhor, mas não com um coração íntegro. Olha, quando alguém está com o coração dividido entre servir ou não servir o Senhor, isso é um risco muito grande, porque é possível que essa pessoa ela venha a atrair para a sua vida aquilo que vai afastá-lo de Deus. Ou seja, é alguém que está tentando servir a Deus, mas não consegue deixar de atender os desejos malignos do seu coração, porque nós sabemos que, se não vivermos uma vida de santificação, de busca, de aproximação com Deus, a nossa carne vai nos atrair e vamos fazer aquilo que lhe agrada, e isso vai nos colocar com o coração dividido diante do Senhor. Nós vamos perceber aqui no reinado de Amazias
que ele é repreendido pelo Senhor por causa daquilo que dividia o seu coração. Veja só, a Bíblia diz que ele junta, né, os soldados para a guerra. Ele vai para uma guerra, ele junta os seus soldados. Quando ele acaba de juntar os seus soldados, a Bíblia diz que ele também toma soldados de Israel. Soldados de Israel. Olha o que diz o versículo 6. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Ou seja, ele aluga o exército do povo de Israel. E olha o que acontece no versículo seguinte. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Ou seja, ele achou que o seu exército era pequeno. E então, ele vai alugar o exército dos seus co-irmãos, né? Dos outros filhos de Israel. Mas o Senhor diz, olha, você não deve alugar exército. Porque esse exército que você está trazendo vai ser um atraso na sua vida. Isso às vezes pode ser a atitude que muitas vezes nós também fazemos. Ou seja, o coração dele estava dividido em confiar no Senhor. Ele olhou para o seu exército e ele percebeu que eram poucos ou não eram suficientes para, segundo a sua concepção, alcançar ali, né, a vitória que ele precisava. Mas nós vamos perceber que quando nós estamos com o Senhor, sendo, né, o capitão do nosso exército, o Senhor do nosso exército, nós não precisamos nos preocupar com a quantidade que está conosco, porque o Senhor é, né, aquele que tem a artimanha da guerra e vai vencer a batalha por nós. Então nós percebemos que um coração dividido vai gerar repreensão da parte do Senhor, porque Deus, ele quer que nós estejamos diante dele com um coração íntegro. E nós vamos perceber também, neste capítulo 25, que depois que ele vai à guerra, que ele vence a batalha, não usando o exército do povo de Israel, ele vai trazer os ídolos daquela terra e vai se prostrar diante deles. Perceberam? O que eu disse, que nós estamos com o coração dividido, aquilo que está nos dividindo vai nos atrair a afastar-se do Senhor. Foi o que aconteceu com Amazias. Ele deixou-se ser iludido por aquilo que estava no seu coração, pois estava dividido, e acabou trazendo tragédia para a sua vida por causa desse coração dividido. Ele não estava com o coração inteiro diante do Senhor. Ei, nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos estar constantemente buscando estar com um coração íntegro diante do Senhor. Para quê? Para que nós não sejamos, né, atraídos por aquilo que vai nos afastar do Senhor. Lembra o que foi que Deus disse quando foi testemunhar acerca de Jó? Ele disse, uma das características que ele observou em Jó é que Jó, ele era íntegro, ou seja, ele tinha um coração inteiro voltado para o Senhor, não era só parcialmente, era inteiro. Então, nós precisamos alcançar essa característica também em nossa vida de adorador e de servo do Senhor. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Continue sendo edificado pela palavra e compartilhe para também abençoar alguém. Eu te aguardo em nossa próxima reflexão.